Muito bem, a lição número 1, chegamos na parte de quinta-feira, onde nós vemos aqui uma carta aos Efésios, feita pelo apóstolo Paulo, mas uma carta impregnada do Senhor Jesus Cristo. Paulo era totalmente cristocêntrico. Paulo, ele apreciava viver a vida cristã. Paulo, que era contra Jesus, se tornou o maior defensor de Jesus. Por isso, o alvo do apóstolo Paulo era ser semelhante a Jesus. E ele transmitia essa verdade em seus ensinos através daquilo que ele escrevia e do que vivia. Tinha uma vida consagrada a Deus. Na Índia, um missionário estava pregando numa tenda, quando uma senhora muito rica se aproximou e olhou o missionário pregando. Ela ouviu algumas palavras sobre a vida de Jesus, contada pelo missionário, e como podemos nos tornar semelhantes a Jesus. O missionário ficou olhando aquela mulher e ele viu quando ela saiu do auditório e foi até lá fora conversar com um dos assistentes do missionário. Depois ela chegou e assentou-se bem na frente e ficou ouvindo assim muito bem, de forma assim muito cativante, as palavras do missionário. Quando tudo terminou, o missionário perguntou àquela senhora: me permite uma pergunta? O que a senhora foi falar com um dos meus auxiliares? Ela disse: quando eu ouvi o senhor falando sobre sermos semelhantes a Jesus, eu fui perguntar a um dos seus funcionários, seus auxiliares, se o senhor realmente cumpria e obedecia aquilo que estava pregando. E ele me disse que o senhor faz até muito mais do que estava pregando. Então eu voltei para escutar uma pessoa que imita Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha esse temperamento e esse comportamento. Ele mesmo se achava aprovado pelo Senhor Jesus para o ministério. Ele dizia: eu não sou nada, mas fui aprovado, fui chamado por Deus e aprovado para o ministério. Essa aprovação fazia do apóstolo Paulo um missionário excelente. Por isso, existe uma história de um menino adolescente que estava fazendo uma apresentação assim de violino. Ele se formara e estava apresentando um recital. As pessoas aplaudiam freneticamente cada apresentação daquele jovem. Mas ele não parecia muito satisfeito com a aprovação do público. Seus olhos estavam fitos na galeria do local onde ele estava apresentando o recital. E a cada número, as pessoas aplaudiam com mais entusiasmo. No último número, o rapaz então olhou para a galeria e viu que um senhor de cabelos brancos balançou a cabeça de forma afirmativa. Seu rosto se iluminou de uma alegria impressionante. Era o seu mestre. Seu mestre estava aprovando ali a sua apresentação. E isso valia muito mais do que todos os aplausos frenéticos daquela multidão que o assistia. O apóstolo Paulo sentia-se aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso a pergunta número 8 tem o seguinte enunciado: que assunto principal o apóstolo Paulo expôs em sua carta aos Efésios? A resposta é: Paulo mostrou o plano divino da salvação através de Jesus dentro do tempo estabelecido por Deus, e dentro desse plano ele mostrou o papel da igreja em viver e pregar as boas novas da salvação. Para isso ele escreveu o que está em Efésios 1, verso 9 e 10, dizendo: descobrindo-nos Deus o mistério da sua vontade, segundo a sua bondade, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como aquelas coisas que estão na terra. Deus nos descobriu o mistério da salvação. E esse mistério estava escondido em Cristo. O plano da salvação, Paulo mostrou, não foi algo inesperado. Foi algo planejado por Deus. Se o ser humano tivesse assim uma saída, uma situação de desobediência, Deus proveria a salvação para esse ser humano. Por isso, o apóstolo Paulo mostrava de forma visível a sua preocupação pelas pessoas que estavam na igreja de Éfeso, para que eles entendessem o amor de Deus mostrado através de Cristo Jesus. Por isso Paulo disse: eu me ponho de joelhos diante de Deus, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês entendam, junto com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus, que supera todo o entendimento. Paulo mostrou que a igreja é um corpo, é como um corpo, onde os membros estão interligados, cada um fazendo a sua função. Ligados nesse corpo, onde a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Ele é que domina o corpo da igreja. Paulo mostrou também que a igreja é como um edifício que foi construído sobre uma rocha inamovível, que é o Senhor Jesus Cristo.
Mostrou também a figura da igreja como uma noiva, que Jesus Cristo tem apreciação por ela e a honra através das bênçãos que dá a ela. Mostrou também que nós somos como um exército, que a igreja é como um exército, que precisa das armas de Deus para resistir às ciladas e os ataques do diabo. E temos que obedecer o nosso comandante divino, o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos conceder a vitória e nos dar confiança. Confiança em Deus. Era o que Paulo pregava à igreja de Éfeso. Confie em Deus e estejam firmes na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Um oficial japonês estava com um problema. Precisava levar uma mensagem numa casa que ficava a uns 500 metros. Não podia sair do local onde ele estava, devido às suas ocupações. Ele ficou preocupado. Como é que eu mando essa mensagem para essa pessoa? Ele tinha 2 filhas muito tímidas. As meninas ouviram-no reclamar e disseram: papai, podemos levar a mensagem? O pai escreveu a mensagem no papel. Vocês conseguem? Elas eram muito tímidas, mas disseram: sim, papai, nós iremos. E as 2 deram as mãos e foram até o local e retornaram em seguida, alegres. O pai perguntou: como é que vocês conseguiram ir e voltar assim, tão confiantemente? Uma das meninas disse: papai, nós estamos na escola da missão adventista e eles nos ensinaram que nós devemos confiar em Deus acima de tudo. Nós fomos até o local, subimos as escadas e oramos a Deus para que nos protegesse e ninguém nos fizesse mal. E aqui estamos sãos e salvas. O pai disse: se uma escola da igreja ensina as minhas meninas tímidas a terem confiança em Deus, essa igreja merece uma visita. Ele foi visitar a igreja e se tornou um fervoroso cristão. Paulo queria que a igreja de Éfeso tivesse essa confiança em Deus, tivesse assim esse apoio divino, crescem nesse apoio divino, porque as provações haveriam de surgir para a igreja, mas se confiassem em Deus, venceriam as provações e as tentações. Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 302, escreveu o seguinte: na obra de Deus, necessitais muitas vezes que vocês confiem em Deus, porque muitas vezes nós somos influenciados pelos cuidados e dificuldades da vida. O peso da responsabilidade pesa muito sobre nós mortais. Precisamos, então, confiar em Deus e nele colocar toda a nossa força e confiança. Um jovem desanimado procurou o pastor e disse: pastor, algumas semanas eu me converti. Me sentia como se estivesse no topo de uma montanha, mas agora não sei, estou muito desanimado, não sei o que acontece comigo, eu me sinto fraco na fé. O pastor disse que na semana passada você estava confiando em sua própria força, agora Deus está lhe mostrando que você deve confiar na força que vem dele. Deus nos abençoe. Possamos confiar na força que vem de Deus. Paulo impregnou a sua carta da pessoa de Jesus, para que as pessoas pudessem entender que através de Jesus nós chegamos a Deus. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Nos abençoe nesta manhã.